O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi criado em 1966, por meio da Lei nº 5.107, com o objetivo de proteger os trabalhadores brasileiros em caso de demissão sem justa causa. O FGTS é um fundo de natureza jurídica e contábil, constituído por depósitos mensais obrigatórios feitos pelos empregadores em contas bancárias vinculadas em nome de seus empregados. O depósito mensal obrigatório corresponde a 8% do salário bruto do trabalhador, acrescido de uma contribuição adicional de 0,5% destinada ao financiamento de programas sociais do governo. Os recursos depositados nas contas do FGTS são remunerados com juros e correção monetária, e só podem ser sacados pelo trabalhador em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, doenças graves, aquisição da casa própria, entre outras. Desde a sua criação, o FGTS tem se mostrado um importante instrumento de proteção social para os trabalhadores brasileiros, ajudando a garantir a estabilidade financeira e a segurança econômica em momentos de dificuldade e de transição entre empregos. O FGTS é regulado pela Lei nº 8036/1990 e é gerido pela Caixa Econômica Federal, sob a supervisão do Conselho Curador do FGTS, composto por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. De acordo com a legislação brasileira, tem direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, todos os trabalhadores com carteira assinada, incluindo trabalhadores rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros, que trabalham apenas durante o período de colheita, e atletas profissionais. Além disso, os trabalhadores domésticos também têm direito ao FGTS desde 2015, quando a Emenda Constitucional nº 72 de 2013 foi promulgada. Neste caso, cabe ao empregador doméstico fazer os depósitos correspondentes à conta do FGTS do trabalhador. Os trabalhadores intermitentes, cujo contrato de trabalho prevê a alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, também têm direito ao FGTS, mas de forma proporcional ao tempo trabalhado. O valor do depósito mensal nesses casos é calculado com base no percentual de 8% sobre o valor recebido pelo trabalhador no período trabalhado. Vale destacar que alguns tipos de trabalhadores, como os autônomos, não têm direito ao FGTS, já que não possuem vínculo empregatício formal. Existem algumas categorias de trabalhadores que não têm direito ao FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, são eles: estagiários e menores aprendizes, pois esses trabalhadores não possuem vínculo empregatício. Trabalhadores autônomos e prestadores de serviços, que não são contratados em regime CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e não têm vínculo empregatício. Servidores públicos estatutários, que têm um regime próprio de previdência e não estão sujeitos ao FGTS. Diretores não empregados sem vínculo empregatício com a empresa, mesmo que participem da gestão da empresa. Trabalhadores domésticos que foram contratados antes da vigência da Lei Complementar nº 150 de 2015, que instituiu o direito ao FGTS para essa categoria de trabalhadores. Cabe ressaltar que essa lista não é exaustiva e que existem outras situações em que o trabalhador pode não ter direito ao FGTS. Em caso de dúvidas, é recomendado consultar um advogado trabalhista ou entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O empregador é o responsável por fazer os depósitos do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em nome do trabalhador, em uma conta específica na Caixa Econômica Federal. O depósito deve ser feito todo mês e corresponde a 8% do salário do empregado. É importante destacar que o depósito do FGTS é uma obrigação do empregador e não pode ser descontado do salário do trabalhador. Além disso, a empresa é obrigada a fornecer ao trabalhador comprovantes dos depósitos realizados, para que ele possa acompanhar se o valor está sendo depositado corretamente. Caso o empregador não realize os depósitos do FGTS, o trabalhador pode recorrer ao sindicato da categoria ou ao Ministério do Trabalho para buscar soluções. A empresa pode ser multada e até mesmo processada na Justiça do Trabalho. Remuneração dos trabalhadores é o conjunto de valores que o empregado recebe como contraprestação pelo trabalho realizado,
incluindo salário base, adicionais, gratificações, comissões, prêmios, participação nos lucros e resultados, entre outros. É a forma como o trabalhador é remunerado pelo seu trabalho. O salário base é a parte fixa da remuneração, que é estabelecida no contrato de trabalho ou por meio de acordos coletivos de trabalho. Já os adicionais são valores que o trabalhador recebe em razão das condições especiais do trabalho, como por exemplo adicional noturno, adicional de periculosidade e adicional de insalubridade. As gratificações, comissões e prêmios são pagamentos adicionais que podem ser estabelecidos em acordos entre empregador e empregado. Já a participação nos lucros e resultados é uma forma de remuneração variável, em que o trabalhador recebe uma parte dos lucros da empresa. Vale ressaltar que a remuneração dos trabalhadores deve respeitar o salário mínimo vigente, além de outras disposições legais e regulamentares estabelecidas na legislação trabalhista. Sim, o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pode ser considerado uma forma de poupança dos trabalhadores, já que consiste em uma reserva financeira constituída a partir dos depósitos mensais feitos pelo empregador em nome do trabalhador. Esses depósitos correspondem a 8% do salário do trabalhador e são realizados em uma conta específica na Caixa Econômica Federal. O objetivo do FGTS é proteger o trabalhador em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, doenças graves, entre outras. Além disso, o dinheiro depositado no FGTS pode ser utilizado para financiamento habitacional, pagamento de dívidas de financiamento imobiliário e outras finalidades previstas em lei. Dessa forma, o FGTS pode ser visto como uma forma de incentivar a poupança entre os trabalhadores, ao mesmo tempo em que oferece uma rede de proteção em situações adversas, como a perda do emprego. É importante destacar que o FGTS é um direito do trabalhador e que o empregador tem a obrigação legal de realizar os depósitos mensais corretamente. O índice inflacionário utilizado para atualizar os saldos das contas do FGTS é a taxa referencial, TR, que é calculada pelo Banco Central do Brasil. A TR é um índice que reflete a média das taxas de juros praticadas pelos bancos para empréstimos entre si, e é divulgada diariamente pelo Banco Central. Vale lembrar que, desde 2017, foi estabelecida uma nova forma de correção do FGTS, em que o saldo das contas é corrigido pela taxa de juros de longo prazo, TJLP, mais um adicional de 3% ao ano. No entanto, em 2019, a TJLP foi substituída pela taxa de longo prazo, TLP, que é calculada com base no custo de captação do Tesouro Nacional. É importante destacar que a forma como a correção monetária do FGTS é feita tem sido objeto de discussão em ações judiciais, com alguns trabalhadores questionando a forma como os índices são aplicados. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal, STF, julgou a correção do FGTS em ações trabalhistas e definiu que os índices aplicados devem ser a taxa referencial, TR, mais juros de 0,5% ao mês, a partir de 1999. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI, 5.090 foi uma ação movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, em 2014, questionando a correção monetária dos saldos das contas do FGTS. Na ADI 5.090, a Confederação argumentou que a correção monetária do FGTS, feita pela taxa referencial, TR, não estava sendo suficiente para garantir a correção dos saldos das contas dos trabalhadores, uma vez que a TR não acompanha adequadamente a inflação. A Confederação propôs que a correção do FGTS fosse feita com base em índices que refletissem melhor a inflação, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, ou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Em 2019, o STF julgou a ADI 5.090 e decidiu que a correção do FGTS deve ser feita com base na taxa referencial, TR, mais juros de 0,5% ao mês, a partir de 1999. A decisão foi tomada por maioria de votos dos ministros e teve repercussão geral, ou seja, deve ser aplicada em todas as ações que questionam a correção do FGTS. Vale destacar que a decisão do STF não abrangeu outros pontos questionados pela Confederação,
como a prescrição para o trabalhador ingressar com ação para reaver os valores não recebidos em decorrência da correção inadequada do FGTS. A partir de 1999, a correção do FGTS deve ser feita com base na taxa referencial, TR, mais juros de 0,5% ao mês, de acordo com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, na ação direta de inconstitucionalidade, ADI, 5.090. Isso significa que os valores depositados nas contas do FGTS a partir de 1999 devem ser corrigidos dessa forma, caso haja algum tipo de ação judicial ou solicitação de revisão por parte dos trabalhadores. Já os valores depositados anteriormente a 1999 não são abrangidos pela decisão do STF e continuam sendo corrigidos pela TR. Uma conta inativa é uma conta bancária, de investimentos ou de fundos que não apresenta movimentações por um determinado período de tempo, definido pelas políticas da instituição financeira ou pela legislação aplicável. Quando uma conta fica inativa, ela pode ser considerada abandonada, o que pode levar à sua transferência para o governo ou a uma tentativa de contato com o titular da conta ou seus herdeiros, dependendo das normas específicas que regem o caso. No contexto do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, uma conta inativa é aquela em que não há registro de depósitos ou saques por um período de 3 anos consecutivos. As contas inativas do FGTS geralmente ocorrem quando um trabalhador deixa de trabalhar em uma empresa e não há mais depósitos em sua conta do FGTS, ou quando o trabalhador não faz o saque dos valores devidos após o término do contrato de trabalho. Em tais casos, a conta do FGTS continua existindo, mas fica inativa até que haja novos depósitos ou um saque por parte do titular da conta. Procure um advogado previdenciário, para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal, INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.